Meu nome é Leila Hassan, e eu já morei em Manchester, Reino Unido, onde trabalhei como professora universitária de Biologia. Aos 45 anos, eu me sentia confiante em minha compreensão da direção da vida. Eu era diligente em minha fé, realizando minhas orações 5 vezes ao dia, jejuando durante o mês do Ramadã e dando zakat regularmente. Meu marido, Omar, e nossos 3 filhos compartilhavam uma vida confortável e gratificante em nossa espaçosa casa de 4 quartos nos arredores da cidade. Uma manhã em particular em junho começou como qualquer outra. Acordei cedo para a oração do Fajr, preparei o café da manhã para minha família e parti para o trabalho na universidade. O clima naquele dia estava excepcionalmente quente, acompanhado por uma brisa suave que agitava as folhas das árvores que ladeavam as ruas. Quando saí de casa, olhei para o meu relógio, eram exatamente 8h15. O acidente que mudou tudo para mim foi o resultado de uma série infeliz de eventos que ainda assombram minhas memórias. Nosso carro estava na oficina para reparos, então decidi pegar o trem para o trabalho. Enquanto esperava na estação, notei um senhor idoso lutando com sua bagagem. Sempre me orgulhei de ser prestativo, então me ofereci para ajudá-lo. Juntos, seguimos em direção a um táxi próximo, sem saber do trabalho de manutenção em andamento acima de nós. O telhado da estação estava sendo consertado, e uma plataforma de andaime segurava precariamente várias tábuas grandes de madeira. Devido à brisa suave da manhã, juntamente com uma rajada repentina de vento, o desastre aconteceu. Ouvi o estalo agudo da madeira, seguido por gritos de pânico vindos de cima. Antes que eu pudesse reagir, uma das tábuas se soltou. O idoso disse mais tarde aos socorristas que eu o empurrei para fora do caminho para protegê-lo do perigo. A prancha me atingiu com força devastadora, me atingindo na cabeça e no peito, e me jogando no chão frio e duro. A dor foi imediata e intensa. Sofri um ferimento grave na cabeça, uma costela fraturada e danos internos. O que aconteceu depois disso alteraria para sempre minha visão do mundo e desafiaria as próprias crenças que eu tinha por 4 décadas. Mas antes de contar essas experiências transformadoras, deixe-me contar mais sobre a vida que eu tinha antes daquele dia fatídico. Nasci em Leeds, filho de pais marroquinos que emigraram para o Reino Unido na década de 1970. Meu pai era um homem profundamente devoto que dava grande ênfase à adesão estrita aos ensinamentos islâmicos. Ele costumava compartilhar histórias sobre o profeta Adão, enfatizando sua importância em nossa fé. Quando criança, eu memorizava grandes partes do Alcorão, frequentava aulas islâmicas todo fim de semana e era considerado um aluno modelo em nossa comunidade muçulmana local. Foi durante meus anos de faculdade que conheci Omar. Estávamos ambos estudando biologia e compartilhávamos não apenas uma paixão pela ciência, mas um profundo comprometimento com nossa fé. Juntos, construímos o que pensávamos ser um lar islâmico ideal. Nosso filho mais velho, Ked, estava estudando engenharia na Universidade de Cambridge, enquanto nossa filha, Samira, estava em seu último ano da escola preparatória. Nosso caçula, Youssef, tinha acabado de começar o ensino médio. Éramos uma família muito unida, com nossa fé no centro de tudo o que fazíamos. Eu também era um membro ativo da nossa mesquita local. Eu ensinava estudos corânicos para meninas, organizava eventos de arrecadação de fundos e participava de muitas atividades que apoiavam nossa comunidade. Eu realmente acreditava que o islamismo era o único caminho verdadeiro para a salvação, e frequentemente me encontrava envolvido em debates amigáveis com meus colegas cristãos na universidade, ansioso para compartilhar o que eu considerava a verdade do islamismo com eles. Na manhã do acidente, eu estava preparando uma apresentação para o grupo de mulheres da nossa mesquita, discutindo o significado dos valores islâmicos e a importância de uma vida modesta. Lembro-me de me sentir especialmente abençoada, convencida de que Allah havia-me guiado para a verdade da fé. Mal sabia eu que, em apenas algumas horas, toda a minha visão do mundo seria virada de cabeça para baixo de uma forma que eu nunca poderia ter imaginado. A última coisa de que me lembro antes do acidente foi de verificar o meu telefone e perceber que estava atrasado para a minha primeira palestra. Enquanto ajudava o idoso com sua última mala, ouvi um grito repentino vindo de cima. Não havia tempo para pensar, simplesmente reagi, empurrando-o para fora do caminho. A dor que se seguiu foi excruciante, mas momentânea. Senti o impacto da tábua me atingindo, ouvi o estalo nauseante dos meus ossos e então tudo ficou embaçado. Os últimos sons de que me lembro foram o lamento distante de sirenes e vozes frenéticas gritando por socorro. Então, a escuridão me envolveu e embarquei em uma jornada que desafiaria tudo o que eu acreditava sobre Deus, a verdade e a salvação. Nos dias que antecederam o acidente, tudo parecia tão comum, mas agora, esses momentos parecem imbuídos de um senso de significância. Na noite anterior, eu estava lendo o Alcorão após a oração de Isha. Enquanto eu recitava a Surat al-Baqarah, uma sensação de desconforto tomou conta de mim, algo que eu nunca havia sentido antes. Era como se uma voz calma dentro de mim estivesse tentando transmitir algo importante, mas eu ignorei isso como mera distração e continuei com minha rotina.
Meu marido e eu também estávamos discutindo nossos planos para a próxima peregrinação a Meca. Depois de anos economizando, finalmente juntamos dinheiro suficiente para o Hajj. Nossos ingressos foram reservados para o ano seguinte, e passamos horas sonhando em como essa jornada completaria nossos deveres religiosos. Olhando para trás, percebo agora que Allah tinha um caminho diferente em mente para mim naquela manhã em particular. Eu tinha escolhido usar minha abaia azul clara favorita e um hijab combinando, o que eu acreditava que me aproximava de Deus por meio da minha modéstia. Antes de eu ir embora, meu filho mais novo, Youssef, me pediu ajuda com sua lição de casa de estudos islâmicos. Ele estava com dificuldades para memorizar um edito sobre as virtudes do profeta. Eu prometi a ele que o ajudaria mais tarde, uma promessa que eu nunca seria capaz de cumprir. O clima naquela manhã refletia a mudança que estava prestes a acontecer na minha vida. A brisa morna, embora suave, tinha uma qualidade quase surreal. As ruas de Manchester, tipicamente cheias do barulho dos passageiros matinais, pareciam estranhamente subjugadas, como se a própria cidade estivesse prendendo a respiração, esperando que algo importante acontecesse. Quando olhei para o meu telefone uma última vez antes de ajudar o homem idoso, notei uma mensagem da minha filha, Samira. Ela queria discutir suas inscrições para a faculdade naquela noite. Ela estava pensando em estudar Direito Islâmico, esperando seguir os passos da minha irmã, Fatima, que lecionava em um instituto islâmico em Bradford. O homem que ajudei naquele dia se chamava Arthur Mitchell. Ele tinha várias sacolas pesadas do mercado local, e notei que suas mãos tremiam enquanto ele lutava com o peso. Ele me lembrou do meu próprio pai, que havia falecido apenas 3 anos antes. Baba sempre nos ensinou a ajudar os outros, dizendo que era a marca de um bom muçulmano. Reflito agora sobre a ironia daquele momento, enquanto ajudava Arthur com suas sacolas. Conversamos brevemente sobre o clima e sua família. Ele mencionou que era cristão e frequentava a igreja batista local. Na época, pensei em como eu oraria para que ele abraçasse o islamismo, acreditando que ele precisava ser salvo. Como eu estava errado. O canteiro de obras acima de nós fazia parte de um projeto de manutenção que estava em andamento há semanas, com trabalhadores substituindo madeira envelhecida e consertando o telhado da estação. Embora esses esforços tivessem como objetivo manter a estrutura intacta, eles foram prejudicados pela negligência. Investigações posteriores revelariam que protocolos de segurança cruciais foram ignorados, e a empresa enfrentaria sérias repercussões legais por sua supervisão. Mas naquele momento, com o barulho de marteladas e gritos enchendo o ar, nada disso parecia importar. Eu podia ouvir as vozes dos trabalhadores, frenéticas e cheias de pânico, uma mistura de línguas que soava quase como uma cacofonia. Algumas frases me pareciam familiares, palavras que eu tinha ouvido de colegas de diferentes origens culturais. A sensação de urgência era inconfundível, e eu não pude deixar de sentir uma tensão corrosiva no ar. A tábua de madeira que me atingiu foi medida mais tarde com espantosos 10 pés de comprimento e pesava perto de 50 libras. O impacto foi brutal, e o médico comentou mais tarde que eu tive sorte de ter sobrevivido ao golpe inicial. Enquanto eu estava lá, meu corpo quebrado no pavimento frio, minha consciência começou a desaparecer, e naqueles momentos finais de consciência, eu me vi recitando a Shahada, a declaração islâmica de fé, em um apelo desesperado. Mas em vez de me trazer paz, as palavras pareciam estranhamente vazias, como se estivessem ecoando em uma barreira invisível que eu não conseguia penetrar. Este momento marcou o início de uma mudança profunda, uma revelação interna de que tudo o que eu conhecia e acreditava estava prestes a ser desafiado de maneiras que eu ainda não conseguia compreender. Os paramédicos chegaram com uma velocidade impressionante, suas vozes urgentes cortando a névoa da minha consciência que desaparecia, mas para mim, o próprio tempo parecia distorcer. As vozes ao meu redor pareciam distantes, como se viessem de um lugar muito distante da minha realidade atual. Em meio ao caos, eu podia sentir alguém segurando minha mão, a presença firme de outra alma. Só mais tarde eu soube que era Arthur, um amigo querido, seus lábios se movendo em oração enquanto ele recitava a oração do Senhor sobre mim. Na época, uma parte de mim queria falar, pedir a ele que recitasse o Alcorão no lugar da oração cristã, mas eu estava além das palavras. Minha consciência estava escapando, sem saber que o que parecia ser o fim era, na verdade, apenas o começo de uma jornada que transformaria completamente minha compreensão da salvação, da fé e da própria essência da verdade. A transição do mundo físico para o que quer que estivesse além dele não foi abrupta. Parecia afundar lentamente através de camadas de existência, cada uma se tornando mais fina e intangível que a anterior. A dor dos meus ferimentos diminuiu, substituída por uma sensação de leveza, flutuando no que só poderia ser descrito como água morna, embora não houvesse água presente. Havia apenas uma consciência abrangente de que minha forma física não tinha mais poder sobre mim. No começo, tudo ao meu redor estava escuro, mas não era o tipo familiar de escuridão que se experimenta ao fechar os olhos. Era um tipo diferente de escuridão, viva, pulsante, cheia de potencial. E então, lentamente, uma luz começou a emergir,
Não o brilho forte e ofuscante frequentemente descrito em experiências de quase morte, mas um brilho suave e difuso que parecia emanar de todos os lugares e de lugar nenhum ao mesmo tempo. Era o tipo de luz que não apenas iluminava os arredores, mas parecia alcançar minha própria alma, me atraindo para mais perto. Conforme eu me movia em direção à luz, a experiência não era isenta de turbulências. Era como se eu estivesse passando por reinos diferentes, cada um me apresentando verdades novas e perturbadoras que desmantelavam tudo o que eu pensava ser verdade. A primeira revelação veio na forma de uma visão inesperada. Olhei para baixo e vi meu próprio corpo deitado ali no pavimento frio, cercado por paramédicos trabalhando incansavelmente para me salvar. Eu podia ver Arthur, ainda rezando, lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Mas o que me pegou de surpresa foi o que vi ao redor deles, suas auras. Cada pessoa tinha uma aura de cor e intensidade variadas, um espectro vibrante que refletia sua verdade interior. A aura de Arthur brilhava com um brilho branco-dourado brilhante, puro e imaculado, enquanto as auras dos paramédicos eram de cores misturadas. Mas foi meu próprio corpo que me deixou atordoado. Ao redor dele, havia uma aura marrom turva, nublada com manchas escuras que eu intuitivamente entendi que representavam um profundo engano espiritual. Então, uma voz falou, não em nenhuma língua terrena, mas na forma de pensamento puro. Ela perguntou, Leila, você está pronta para ver a verdade? Antes que eu pudesse processar a pergunta, me vi puxada para um espaço vasto e infinito, uma imensa biblioteca de conhecimento. Imagens, pensamentos e entendimentos surgiram em minha mente, me sobrecarregando com o peso de verdades que eu nunca havia considerado antes. Testemunhei a história inalterada do relacionamento da humanidade com Deus, despojada dos preconceitos e distorções que lhe foram impostos ao longo do tempo. Vi a vida dos profetas, como suas mensagens foram manipuladas, distorcidas e, às vezes, perdidas completamente. A revelação mais chocante veio quando me foi mostrado Adão, mas não a figura reverenciada que eu sempre conheci. Em vez disso, eu o vi como ele realmente era, suas ações, decisões e interações expostas. A verdade era devastadora. Eu vi como Adão havia interpretado mal a orientação divina, como suas próprias falhas humanas haviam colorido a mensagem sagrada. Um ser de pura luz apareceu ao meu lado, uma presença não de um anjo como eu havia imaginado, mas de verdade e amor radiantes. Este ser revelou como os ensinamentos atribuídos a Adão haviam sido misturados com a tradição e o mal-entendido humanos, dando origem, em última análise, a uma nova religião que servia às ambições terrenas em vez da verdade divina. Confuso e abalado, perguntei, mas porquê? Por que isso foi permitido acontecer? A resposta não veio em palavras, mas em um profundo e profundo entendimento, livre-arbítrio. Deus, em sua infinita sabedoria, concede à humanidade a liberdade de escolher seu caminho, mesmo que esse caminho os afaste da verdade. O engano era parte de um teste divino, uma oportunidade para cada pessoa buscar o verdadeiro caminho para si mesma, em vez de aceitar mentiras convenientes. O ser então me revelou a verdadeira natureza de Jesus, não meramente um profeta, como eu havia sido ensinado, mas Deus encarnado. Foi-me mostrada a beleza e a perfeição da Trindade, não como três deuses separados, como eu havia acreditado, mas como um Deus existindo em três pessoas, um mistério inefável que transcendia a compreensão humana. À medida que minha jornada continuava, me foram mostradas cenas que desvendaram completamente minhas crenças sobre o islamismo. Eu vi o Alcorão não como uma revelação divina, mas como um texto compilado de várias fontes, seus versos às vezes contraditórios e influenciados por agendas humanas. O ser me guiou por momentos cruciais na história islâmica, revelando como eles tinham sido mal representados. Eu vi eventos que tinham sido glorificados como vitórias para a verdadeira fé, quando na realidade, eles eram motivados pelo poder e controle mundanos. O que mais partiu o meu coração foi testemunhar como o conceito de luta espiritual, o que antes era uma busca nobre de crescimento interior, foi distorcido em uma ferramenta de dominação. Vi inúmeras almas ao longo da história que foram desviadas, pensando que estavam servindo a Deus, quando na verdade, elas se afastaram muito dele. O ser então me transportou para um vasto e agorento tribunal de almas. Aqui, testemunhei o julgamento daqueles que haviam falecido recentemente. Muçulmanos, confiantes em sua fé, foram confrontados com a chocante verdade de que haviam seguido um caminho falso. Sua angústia era insuportável, uma percepção devastadora tarde demais para desfazer. Muitos tentaram justificar suas vidas, citando orações, jejum e caridade como prova de sua devoção. No entanto, todos os seus esforços foram construídos sobre uma base de engano. A visão mais agonizante foi a de Zara, uma jovem garota a quem ensinei o Alcorão, que faleceu repentinamente anos atrás. Eu observei diante do julgamento, agora percebendo a verdade tarde demais, o peso da minha responsabilidade em desviá-la do caminho era insuportável. A culpa esmagou meu ser espiritual e, naquele momento, entendi a gravidade do caminho que eu estava trilhando. Mas e todos os muçulmanos que são verdadeiramente sinceros em sua devoção? Perguntei ao ser, meu coração cheio de preocupação.
Certamente sua devoção genuína conta para alguma coisa, não é? Em resposta, me foi mostrada uma visão vívida de um homem tentando chegar a um destino distante, mas usando um mapa falso. Não importa o quão sinceramente ele seguisse as direções erradas, ficou claro para mim naquele momento, ele nunca alcançaria o verdadeiro destino. Seus esforços, apesar de sua pureza, foram inúteis porque eram baseados em um mal-entendido. Então, fui guiado a uma revelação profunda. Vi o caminho para a salvação como ele realmente é, por meio de Jesus Cristo. Mas não como me ensinaram uma vez, como um mero profeta. Não, esta era a verdade, ele era Deus encarnado, que se sacrificou para redimir os pecados da humanidade. Foi-me mostrado como a crença islâmica de que Jesus era apenas um profeta não era apenas um mal-entendido, mas um dos enganos mais insidiosos, impedindo milhões de almas de ver a verdadeira natureza da salvação. O ser então abriu meus olhos para a vida de Jesus, mostrando-me não a versão que eu conhecia do ensinamento islâmico, mas a verdade de sua vida na terra, seu nascimento, ministério, morte e ressurreição. Cada momento era mais vívido e poderoso do que eu poderia ter imaginado. Acima de tudo, comecei a entender por que seu sacrifício era necessário. O conceito de expiação sacrificial, que eu havia rejeitado como muçulmano, agora fazia todo o sentido. A justiça perfeita de Deus e a misericórdia sem limites revelaram a profundidade de seu amor de uma forma que eu nunca havia entendido antes. Foi-me mostrado como, apesar da imensa perseguição e dos inúmeros desafios, a Igreja cristã primitiva preservou os verdadeiros ensinamentos de Cristo. Os apóstolos espalharam a mensagem de Jesus, não pela força, poder político ou dominação, mas pelo amor e, muitas vezes, ao custo de suas próprias vidas. Isso contrastava fortemente com a expansão do islamismo primitivo, sobre o qual eu havia aprendido sob uma luz completamente diferente. Então, a experiência se tornou profundamente pessoal. Minha própria vida foi mostrada a mim da perspectiva do céu, e eu me vi como uma jovem garota, ensinada a rejeitar a Trindade como blasfémia. Conforme fui crescendo, eu me tornei cada vez mais devota ao islamismo, acreditando que estava me aproximando de Deus. Mas conforme a visão se desenrolou, eu vi como eu estava na verdade me afastando mais. Cada vez que eu ensinava a doutrina islâmica a outros, eu inconscientemente me tornava parte de uma cadeia maior de engano. O ser então revelou algo que me abalou profundamente. Foi-me mostrada a realidade espiritual por trás das orações islâmicas que eu havia oferecido tão fielmente 5 vezes por dia. Eu havia orado com sinceridade, mas cada oração, embora sincera, havia sido direcionada através de um véu espiritual que a impedia de atingir seu destino pretendido. Cada vez que eu havia encarado Meca em oração, eu havia inconscientemente participado de um sistema que desviava a adoração do Deus verdadeiro. Foi-me mostrada a verdadeira história da Kaaba, não como uma casa sagrada e antiga, mas como um local incorporado ao islamismo para tornar a nova religião mais palatável para as pessoas de seu tempo. A Pedra Negra, que milhões de muçulmanos reverenciam, foi revelada como nada mais do que um objeto, sua veneração uma continuação de antigas práticas pré-islâmicas. Então veio uma série de revelações que iluminaram ainda mais as práticas que eu outrora considerava sagradas. Vi como o jejum do Ramadã, embora fisicamente exigente, havia se tornado mais sobre orgulho espiritual do que sobre humildade genuína diante de Deus. A peregrinação do Hajj, que eu outrora via com tanta reverência, foi-me mostrada como um ritual elaborado que se concentrava em atos físicos em vez de verdadeira transformação espiritual. Talvez a revelação mais dolorosa de todas tenha sido sobre o conceito islâmico de paraíso. Vi como a visão sensual e materialista da vida após a morte, que o islamismo promete, foi projetada para apelar aos desejos humanos em vez de refletir a verdadeira natureza da vida eterna com Deus. O céu que eu via agora não era um lugar de prazeres físicos, mas um reino de comunhão perfeita com Deus, algo muito mais profundo do que eu jamais havia imaginado. Por que você está me mostrando tudo isso? Perguntei, pensando na minha família, Omar, nossos filhos, ainda seguindo o caminho que eu os ajudei a guiar. O ser respondeu-me mostrando uma visão deles, rezando em casa, ainda mantendo o caminho islâmico que eu uma vez ajudei a reforçar. A visão me encheu de uma sensação avassaladora de urgência, uma necessidade inegável de retornar e compartilhar a verdade com eles. Então veio a parte mais intensa e avassaladora da minha experiência. Foi-me mostrado o que os cristãos chamam de inferno, não a visão islâmica de Jahannam, mas o verdadeiro lugar de separação eterna de Deus. Era muito pior do que qualquer descrição que eu já tinha ouvido ou imaginado. As almas neste lugar não estavam apenas sofrendo tormento físico, elas estavam experimentando o horror supremo, a separação completa e absoluta do amor de Deus. Vi muçulmanos que conheci e que faleceram, agora presos neste lugar terrível. Sua adesão aos ensinamentos islâmicos os levou a acreditar que estavam seguros, mas, na realidade, eles rejeitaram o verdadeiro caminho para a salvação. Vi estudiosos, imãs e crentes devotos que passaram suas vidas seguindo e ensinando o islamismo, agora enfrentando as consequências eternas de sua fé equivocada.
O ser me permitiu sentir apenas um fragmento da angústia espiritual que essas almas estavam vivenciando. A dor era insuportável. Não era apenas o sofrimento, mas a terrível percepção de que elas não apenas rejeitaram a verdade para si mesmas, mas também levaram outros ao erro. Ficou claro como cristal porque Jesus havia falado tão fortemente sobre a seriedade de fazer os outros tropeçarem. Então me foram mostradas as forças espirituais em ação por trás dos ensinamentos islâmicos. A doutrina do monoteísmo islâmico, que eu acreditava ser a forma mais pura de crença em um Deus, era na verdade uma barreira cuidadosamente construída. Ela impedia as pessoas de entender a verdadeira natureza de Deus como a Trindade. O Jesus islâmico, Isa, foi revelado a mim como uma distorção deliberada, projetada para impedir que as pessoas conhecessem o Jesus Cristo real e vivo. O ser então me revelou a realidade espiritual por trás do chamado islâmico à oração, o Adhan, que eu sempre achei tão bonito e comovente. Vi como essas palavras, e quando de milhares de minaretos pelo mundo, eram, na verdade, declarações de fidelidade a uma falsa compreensão de Deus. Cada vez que o muezzin declarava Allah Akbar, ele reforçava um conceito enganoso e incompleto de Deus. Foram-me mostradas cenas da minha própria sala de aula, onde eu ensinava estudos islâmicos para crianças pequenas. Cada vez que eu lhes dizia que Jesus era apenas um profeta, eu via uma sombra passar sobre suas almas. Quando eu os ensinava a recitar versículos do Alcorão sem realmente entender seu significado, eu testemunhava como essa prática havia plantado sementes de confusão em seus corações, levando-os para mais longe da verdade. O ser então me levou em uma jornada através do tempo, me mostrando como várias tradições islâmicas evoluíram. Eu vi a compilação de Edith, não como a preservação cuidadosa da sabedoria divina, como eu acreditava, mas como uma tentativa humana de sistematizar a religião. Eu testemunhei como os poderes políticos influenciaram quais Edith eram considerados autênticos e quais eram rejeitados. Uma das revelações mais perturbadoras veio em seguida. Vi como a ênfase islâmica na submissão sem questionamentos havia fomentado um tipo de cegueira espiritual tornou extremamente difícil para os muçulmanos reconhecerem a verdade, pois foram ensinados a suprimir dúvidas e perguntas. O aviso contra a inovação na religião, antes destinado a preservar a pureza, havia se tornado uma ferramenta para impedir o pensamento crítico e a investigação espiritual genuína. O ser me mostrou o verdadeiro significado dos símbolos religiosos com os quais eu cresci. A lua crescente, outrora um símbolo de orgulho em nossa casa, foi revelada a mim como um resquício de práticas antigas, muito distantes da verdade da natureza de Deus. A declaração islâmica de fé, que eu havia repetido inúmeras vezes, foi mostrada como uma barreira espiritual, uma que impedia as pessoas de aceitar a verdade completa de Deus e seu Filho, Jesus Cristo. Foi-me então concedida uma visão que revelou o que poderia ter acontecido se eu tivesse morrido ainda acreditando no islamismo. Nessa visão, eu me vi diante do tribunal, relatando com confiança todas as minhas boas ações e observâncias religiosas. Eu tinha passado minha vida devotada a cumprir todos os requisitos da minha fé, mas naquele momento, percebi, com uma clareza angustiante, que eu tinha construído toda a minha existência sobre uma fundação que não era verdadeira. O horror avassalador dessa percepção era quase insuportável. Mas então, algo milagroso aconteceu. Uma presença me revelou a profunda beleza da graça de Deus, conforme manifestada por meio de Jesus Cristo. Pela primeira vez, entendi porque um sacrifício era necessário para a salvação, algo que o islamismo sempre negou. Vi a morte de Jesus na cruz não apenas como um evento na história, mas como uma transação divina e cósmica. Seu sacrifício preencheu a lacuna aparentemente intransponível entre Deus e a humanidade, oferecendo um caminho para a redenção que o islamismo nunca reconheceu. Na visão, me foram mostradas as vidas de muçulmanos que vieram para descobrir essa verdade e se converteram ao cristianismo. Apesar de suportar a rejeição, perseguição e, em alguns casos, até mesmo a morte, esses indivíduos encontraram uma alegria e paz que transcendiam todo o seu sofrimento. Seus testemunhos contrastavam fortemente com a maneira como o islamismo se espalhou, por meio do poder político e da conquista militar. Esses convertidos abraçaram uma alegria que nenhuma força externa poderia tirar, mesmo diante de provações indizíveis. À medida que a visão continuava, a presença me revelou o significado espiritual das práticas cristãs que eu antes zombava ou entendia mal. Eu via o batismo, não como um mero ritual, mas como uma poderosa realidade espiritual. A comunhão não era adoração a ídolos, como me ensinaram, mas uma conexão profunda e íntima com o próprio Cristo. A oração cristã, percebi, não era um ritual impessoal ou mecânico, mas uma comunicação direta e pessoal com Deus, não mediada por movimentos prescritos ou obrigações externas. As revelações se aprofundaram quando me foi mostrado o verdadeiro impacto espiritual de minhas décadas de adoração islâmica. Cada ato de prostração, embora profundamente sincero, tinha sido mal direcionado. Vi como o conceito islâmico de shirk, associar parceiros a Deus, tinha cegado involuntariamente milhões, inclusive eu, de compreender as verdades mais profundas sobre a natureza de Deus.
O que eu acreditava ser o auge da adoração tinha, de fato, me impedido de entender o relacionamento verdadeiro e íntimo entre Deus e sua criação. O ser então me conduziu através do que só pode ser descrito como uma limpeza espiritual. Ao longo dos anos, camadas de doutrina islâmica se acumularam dentro da minha alma, e agora, cada camada foi gentil e decisivamente removida. Com cada camada que foi removida, minha visão espiritual ficou mais clara, e comecei a ver as Escrituras com novos olhos. Passagens da Bíblia, que eu havia rejeitado ou mal interpretado através de uma lente islâmica, agora apareciam com clareza surpreendente, revelando a verdade para a qual eu tinha sido cego por tanto tempo. Uma das revelações mais poderosas veio quando me foi mostrado o ensinamento islâmico de que a Bíblia havia sido corrompida. Essa ideia, percebi, era um engano cuidadosamente elaborado. O ser revelou a transmissão histórica real dos textos bíblicos, revelando como eles foram meticulosamente preservados ao longo dos séculos, apesar das muitas tentativas de apagá-los ou destruí-los. Vi manuscritos antigos e me foi mostrado seu profundo significado em provar a autenticidade da Bíblia e sua linhagem ininterrupta. Então, fui levado por uma série de visões dos primeiros mártires cristãos. Testemunhei sua coragem inabalável enquanto enfrentavam a morte, não com medo ou ódio, mas com uma paz profunda e duradoura e alegria que nenhum mártir muçulmano jamais havia demonstrado. Esses cristãos não estavam morrendo para ganhar o paraíso ou derrotar inimigos. Eles estavam morrendo porque encontraram o Cristo vivo, e seus corações não podiam negá-lo. Suas mortes não foram atos de guerra religiosa, mas testemunhos de amor transformador, um amor tão poderoso que transcendeu a própria morte. O ser também me revelou como o conceito islâmico de Deus, apesar de sua reivindicação ao monoteísmo puro, apresentava uma divindade limitada e distante. Vi como a compreensão cristã de Deus como trindade não era, como me ensinaram, politeísmo, mas a bela revelação da natureza plena de Deus, um relacionamento de amor eternamente existente entre Pai, Filho e Espírito Santo. Era uma compreensão profunda do coração de Deus que eu nunca havia considerado. Foram-me mostrados momentos da minha própria vida, onde Deus silenciosamente tentou me alcançar por meio de amigos e colegas cristãos. Vi David, um colega da universidade, que gentilmente compartilhou sua fé em Jesus comigo. Em vez de ouvir seu coração, respondi com argumentos islâmicos ensaiados, descartando sua mensagem sem realmente ouvi-lo. A visão revelou como meu treinamento islâmico havia fechado meu coração para a verdade que Deus estava tentando me apresentar por meio de outros. Uma das revelações mais marcantes veio quando me foi mostrado o efeito espiritual da proibição islâmica de chamar Deus de Pai. Esse ensinamento, percebi, havia criado uma barreira significativa entre os muçulmanos e o amor íntimo e paternal de Deus. A compreensão cristã de Deus como um Pai amoroso não era, como me ensinaram, blasfêmia. Era, de fato, uma verdade profunda sobre a natureza de Deus e seu desejo inabalável por um relacionamento pessoal com seus filhos. O ser então me revelou o verdadeiro significado das palavras de Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Cada palavra agora assumia uma profundidade que eu nunca havia imaginado. O caminho era o único caminho para a salvação, não um caminho entre muitos, mas a rota única e definitiva. A verdade era a medida pela qual todas as outras reivindicações religiosas deveriam ser avaliadas. A vida não era apenas existência, mas a verdadeira vida espiritual que só poderia ser encontrada nele. Na parte final da visão, fui guiado pelo que parecia ser uma galeria infinita de almas. Vi inúmeros muçulmanos que viveram e morreram sem nunca conhecer a verdade sobre Jesus. A devoção deles foi sincera, mas foi tragicamente equivocada. O peso dessa perda era quase insuportável, mas então, algo lindo se desdobrou diante dos meus olhos. Vi um movimento crescente entre muçulmanos ao redor do mundo, que estavam encontrando Jesus por meio de sonhos, visões e encontros diretos com cristãos. Deus estava alcançando de maneiras sem precedentes, rompendo séculos de escuridão espiritual e escravidão. Finalmente, o ser me revelou as implicações espirituais mais profundas das práticas islâmicas das quais eu tinha orgulho. Vi como usar o hijab, embora significasse modéstia, havia se tornado um símbolo de escravidão espiritual para muitas mulheres. A verdadeira cobertura que Deus desejava não era uma roupa física, mas a retidão de Cristo, uma cobertura que era espiritual, não externa. Esse entendimento era libertador e transformador, oferecendo um vislumbre profundo do significado mais profundo dos desejos de Deus para seu povo. Essas revelações, em camadas e avassaladoras, remodelaram todo o meu entendimento de Deus, fé e verdade. A visão não foi apenas um momento de iluminação, mas uma transformação radical da alma, uma que continua a moldar minha jornada hoje.